Ó, gata, presta atenção aqui, ó. Comentário no nosso vídeo aqui. Fui casada há 23 anos, acabou o casamento. Sim. Mas se tem uma coisa que sinto falta é acordar com o cheiro de café pronto e ainda o melhor café. Sim. Hoje, se eu não ir comprar e fazer, não bebo café. Uma carinha de choro. Ser livre é bom, ser independente é bom, ser dona da minha vida é bom. Mas quando lembramos das coisas boas, dói. Aí eu respondi aqui no comentário, né? Nós não fomos criados para viver sozinhos. Não sei como foi e por que foi sua situação passada. Se não há possibilidade de reatar novamente, você precisa se ressignificar e seguir a vida para frente. O passado não deve ser um lugar que devemos ficar presos, assim como também não devemos estar amarrados em mágoas e ressentimentos do passado. Você merece e foi feita para estar com alguém que você ama e que te ama. Espero que você fique bem, Deus te abençoe e te levante. Eu não vou falar aqui, lógico, o nome da pessoa aqui, né? Mas é um comentário de um vídeo nosso que repercutiu bem aí na internet. Mas assim, como a gente vê que aquilo que a gente chama de mínimo, ele faz toda a diferença na vida da gente. Um simples café e um simples cheiro de café. Mas por trás disso não é o café, por trás disso é a companhia, é a pessoa. Sim. E aí ela disse que ela sente falta daquele cheirinho de café e do café. Por trás, na verdade, disso, ela sente falta da companhia. Eu não sei de fato o que aconteceu, eu não vou entrar no mérito, porque eu não sei o que aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, mas a gente entende que a gente não foi feito de fato para viver sozinho, porque ela está sentindo falta, na verdade, é da companhia, é da pessoa, né? E às vezes as pessoas estão vivendo assim. E infelizmente, pense nisso. Isso não é uma regra, mas grave isso. Às vezes você está reclamando de coisas dentro do seu casamento que na sua maneira de ver e na sua ótica tá ruim. Mas não tá ruim. Até tá bom, mas tá desajustado. Nós temos que entender uma coisa. Que nem todo relacionamento que está desajustado não é porque o relacionamento não presta e está ruim, não é porque a pessoa que está do seu lado não presta e está ruim. É porque o casamento em si está desajustado, e isso tanto na sua vida e na vida da outra pessoa. Porque casamento é feito sobre duas pessoas. Então, duas pessoas desajustadas, casamento desajustado. Duas pessoas alinhadas, casamento alinhado. Existe casamento perfeito? Na minha sincera opinião, não. Mas existe casamento que dá para quase ser perfeito porque duas pessoas de fato escolheram ser humildes, sabe reconhecer o próprio erro, sabe pedir perdão, sabe dar perdão, e por isso o relacionamento ele vai para frente. Ao contrário, num relacionamento onde tem duas pessoas que ainda que se amam, o orgulho fala mais alto, não há falta de perdão, não há de ambas as partes uma questão de pedido de perdão, reconhecimento de erro, de situações que às vezes pode acontecer sim num relacionamento. Desejo de melhora. E sem um desejo de melhora de ambas as partes. Eu sempre costumo falar isso, a gente nunca tá bom o suficiente pra gente dizer que não, eu não preciso mudar em nada. Não, eu preciso mudar em muita coisa. Assim como minha esposa também. Mas eu acredito que duas pessoas que têm o desejo de mudar, essas duas pessoas vão crescer junto. Se não há vontade de crescer nessas duas pessoas, o relacionamento vai ficar estagnado ou vai chegar num ponto que esse relacionamento de fato acaba. Sabe, só que presta atenção nisso. Sabe qual é o problema? Quando você não entende que o problema muitas vezes não está em si no relacionamento, mas está em você, você vai sair desse relacionamento, você vai entrar em outro e você vai se deparar com os mesmos problemas no outro relacionamento. Você vai se deparar com as mesmas situações no outro relacionamento. E aí você vai pensar de novo, poxa, mais uma vez eu fui para um segundo, para um terceiro, para um quarto relacionamento e não deu certo. Porque muitas vezes não é o outro, né? Exato, porque o problema não é o outro, o problema é você. Só que difícil é a gente bater no peito e falar assim, o problema sou eu.
O errado sou eu, porque é muito mais fácil a gente carregar a síndrome de Adão. Lá no Éden, quando acontece tudo o que aconteceu, ele olha para Deus na maior cara de pau e diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas na verdade só aconteceu o que aconteceu dentro do Éden porque o homem, ele não cuidou daquilo que era para ele cuidar. Porque Deus deu a responsabilidade de cuidar do Éden e de Eva para o homem. Vai vir um monte de sensacionalista aqui, um monte de hater, né? Falar assim, o que o homem tem a ver com as decisões da mulher? Cara, na verdade eu tô falando nós, tá? Eu tô me incluindo aqui, nós agora. Como homem, nós temos deveres e obrigação que não é das mulheres, é nosso. E aquilo que a gente negligenciar como homem vai afetar sim a nossa casa. Vai afetar sim nosso casamento, vai afetar sim nosso relacionamento. A gente tem que entender que as responsabilidades que cabem a nós como homem não é outra pessoa que vai fazer por nós, somos nós homens que temos que assumir. Assim como também as mulheres têm a responsabilidade delas dentro de um relacionamento e elas têm que assumir. Então, quando ambos, homem e mulher, assumem as suas respectivas responsabilidades, o casamento ele entra numa engrenagem que dá certo. Mas quando o homem e a mulher não assumem o papel deles, tanto o homem quanto a mulher, o casamento ele entra em desajustes e vai desajustando até que uma hora, infelizmente, acaba, tá? Mas independente do que está acontecendo, reflita. Nem todo relacionamento ou a sua situação não vai melhorar quando você acabar com o seu casamento, mas quando você mudar quem você é. Mas quando eu mudo quem eu sou, automaticamente a outra pessoa também muda. Porque quando eu passo a ser mais amoroso, mais atencioso, a outra pessoa também passa a ser mais amorosa e mais atenciosa. Se eu sou grosseiro e ríspido, a outra pessoa vai responder com grosseria e com rispidez. Exatamente. A gente tem que entender que relacionamento é como um espelho. Tudo aquilo que você fizer na frente do espelho, aquela imagem que está refletindo também vai fazer. Casamento é sobre isso. Então nós precisamos entender isso. Só que assim, eu vou voltar para o cerne. Eu tive que abrir esse leque aqui, mas eu vou voltar para o cerne da coisa. A desculpa aqui era o comentário sobre o café e o cheiro do café, mas por trás disso era a companhia. E às vezes a gente está reclamando de estar nesse relacionamento como se fosse ruim. E na verdade não está ruim, está desajustado. Só que a gente precisa ter coragem de fazer uma autoanálise no relacionamento, olhar para dentro de nós mesmos e ver assim, cara, eu tô errando aqui, eu tô falhando nisso, eu tô falhando naquilo, e mudar a rota. E mudar totalmente o comportamento, mudar as decisões, mudar... Você pode prestar atenção numa coisa. Se você fazer uma retrospectiva de como você era no começo do relacionamento e como você é hoje, você vai ver que você talvez não tenha as mesmas atitudes que você tinha no começo do relacionamento. E isso talvez não é nem por maldade, eu sei, você vai dizer, cara, é conta, é estresse, é preocupação. Tudo bem, eu vou concordar, eu também não estou aqui para dizer que eu sou o melhor homem. Eu tenho meus dias também ruins, eu tenho meus dias de estresse, mas eu não deixo isso me pegar todos os dias. Eu posso ter momentos de estresse, eu posso ter momentos talvez de grosseria, momentos que eu fui ríspido, mas eu também sei reconhecer o meu erro, eu sei reconhecer minhas falhas. E o grande segredo tá nisso. Cara, você errou, reconhece o teu erro. Você, esposa, errou, reconhece o teu erro. Sabe, refaz, recalcula a rota, faz como um GPS. Quando você tá sendo conduzido por um GPS, você tá indo para uma viagem, presta atenção nisso, você tá indo para uma viagem e você erra a rota, o GPS não grita para você, acabou sua viagem, volta para casa, tá tudo encerrado. O GPS fala, recalculando a rota. Quando a coisa está desajustada no seu casamento, a solução para você não é acabe com o casamento e com o relacionamento. A solução é recalcule a rota, recomece a fazer coisas que você fazia antes que você não faz mais. Começa a reconhecer teus erros, começa a reconhecer tuas falhas, começa a pedir perdão, você esposa para o seu marido, você marido para sua esposa, ambos para os filhos. Você pode estar assistindo esse vídeo e pode estar falando, mas eu já passei por um relacionamento. Tá bom, eu também já passei. Eu vivo um relacionamento hoje, bom, graças a Deus também passei por isso. Eu sei qual é a dor do divórcio. Não é fácil, não é fácil. E eu sempre vou dizer isso e falo para minha esposa. Eu jamais vou aconselhar ninguém a largar. Jamais. Porque eu sei que tem pessoas que se amam, mas só estão desajustados o relacionamento. E o caminho não é o divórcio. O divórcio, de fato,
eu não tenho medo e nem vergonha de falar isso. O divórcio acontece por causa da dureza do nosso coração. Deveria não acontecer, mas se aconteceu, há perdão, há a graça da parte de Deus para a sua vida, mas o detalhe é esse. Se você saiu de um relacionamento, você está no segundo, permaneça nesse. Você está no terceiro, é nesse que você vai continuar. Não é sair do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quinto para o décimo. Não, o caminho não é esse. Por isso eu volto a repetir. Todas as coisas são resolvidas quando nós estamos resolvidos com nós mesmos. Com nós mesmos. Tanto é que o conselho de Deus na Bíblia para o homem e para a mulher é que deixará o homem e a mulher a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se-ão e se tornarão uma só carne. Deixará o homem e a mulher, não está falando para criança deixar. Então casamento é para homem e para mulher, não é para criança. Agora homem e mulher também erra, homem e mulher também falha. E muitas vezes o problema não é no errar e no falhar, o problema é não reconhecer os erros e as falhas. Tá? Então eu quero deixar isso aqui, eu sei que ficou o vídeo um pouco longo, não sei se a gente vai cortar, o que vai fazer, mas grave isso. Por trás do café, no fundo, ela tá reclamando é da companhia que ela tinha e ela não tem mais. E ela disse no final do comentário, quando eu lembro daquilo que era bom, a gente sente falta. Ou seja, eu vou entender também, nesse caso específico, que não era tão ruim igual ela pensava. Eu não sei se acabou por conta dessa mulher, se acabou por conta do marido dela, eu não sei. Mas eu sei que ela tá deixando claro aqui, quando eu lembro daquilo que era bom, a gente sente falta. Por isso talvez você tá reclamando da sua família. Você está reclamando do atual momento que você está vivendo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você for olhar para o lado, você vai ver que a coisa não está tão ruim. Se você for parar para colocar na balança, você vai ver que não está ruim. Só está desajustado. Para todo desajuste, tem ajuste. Quando um relógio ele atrasa, você tem duas opções para fazer. Você ajusta e troca a bateria. Ninguém vai pegar, a menos que ele tenha estragado, mas presta atenção no que eu tô falando, se tá desajustado, se a hora tá atrasada ou adiantada, sabe o que você vai fazer? Você vai catar o relógio e vai ajustar a hora, você não vai jogar o relógio fora porque ele tá atrasado, você vai ajustar o relógio. Assim é a sua vida, assim é o seu casamento, se ele tá desajustado, você não vai jogar fora, você vai ajustar. A questão é se eu vou ter coragem de bater no peito e reconhecer que eu tô errado em muitas coisas. Porque às vezes a gente tá tão acostumado a apontar o dedo, é ela, é ela, é ela. Ou ao contrário, às vezes a esposa também tá tão acostumada, é ele, é ele, é ele, é ele. E tá esse desajuste entre os dois e ninguém tem coragem de ajustar. Ninguém tem coragem de bater no peito e dizer assim, não, nós estamos desajustados, mas vem cá, você me ama, eu te amo, vamos ajustar isso aqui junto. Vamos fazer dar certo, a gente se ama, vamos... Tá, e ajusta. Ah, tudo bom, já aconteceu, não volta mais, então tá bom. Ressignifica a sua vida, toca a vida pra frente, porque ninguém pode ficar preso no passado. Você tá vivendo hoje, só que você tá remoendo coisas que aconteceram há dias, há anos, há meses atrás. E isso não te deixa ter expectativa do presente nem sonhar com o futuro, porque toda pessoa que tá presa no passado, ela não consegue viver bem o futuro, e ela não tem, aliás, o presente, e ela não tem perspectiva do futuro. Um outro conselho que eu te dou, se te ofenderam na vida por causa de relacionamento, o caminho para você se livrar desse peso que você carrega chama-se perdão. Enquanto você não liberar perdão para essa pessoa e para essa situação, é como você carregar essa pessoa nas suas costas. Você imagina que você está com uma pessoa no lombo e você andando para cima e para baixo com essa pessoa nas costas. Fica pesado. Só que o perdão, ele tem o poder de tirar esse peso das suas costas. Então, é um conselho que eu te dou, aprenda a perdoar. Ah, não é fácil, ninguém falou que é fácil, mas é totalmente possível, isso cabe de uma decisão sua, do seu íntimo, de dentro do seu coração, de perdoar e de não carregar mais isso dentro de você, tá bom? Mas eu só queria trazer essa reflexão, cara, ouve com carinho, com atenção esse vídeo, ouve novamente e pensa bem, não jogue fora aquilo que você julga estar ruim nesse momento, sendo que está desajustado. Para todo desajuste há um ajuste, tá bom? Então pensa nisso. O meu desejo é que Deus te abençoe, que Deus abra os seus olhos e Deus te faça entender que aquilo que você olha e parece estar ruim, não está ruim, só está desajustado, tá
tá bom? Deus te abençoe.